Oi, nessa caminhada a gente vai dar uma olhada nas taxas dos fundos imobiliários. Isso é uma coisa que eu sempre dou uma olhada antes de investir num fundo, quando eu estou pesquisando, aprendendo mais sobre algum fundo imobiliário que me interessa. E não é difícil eu me deparar com a falta dessa informação naqueles sites específicos sobre fundo imobiliário. Então eu decidi trazer aqui tudo que eu achei relevante sobre esse assunto. Então quem se interessa por fundos imobiliários se depara com duas taxas que não existem em outras aplicações, que são a taxa de administração e a taxa de performance. Essas cobranças podem soar complicadas à primeira vista, mas é simples de entender como elas funcionam. E nessa caminhada a gente vai ver por que a gente paga essas taxas, o que é a taxa de administração exatamente, o que é a taxa de performance, quando essa taxa de performance é cobrada e se vale a pena investir nos fundos mesmo com essas taxas inclusas aí. E se tu quiser caminhar comigo de novo, já se inscreve e eu te aguardo no próximo vídeo. Saber estimar qual o potencial de rendimentos de um fundo imobiliário é algo muito importante. Sendo assim, entender os custos que envolvem investir em fundos imobiliários é tão relevante quanto, já que isso interfere diretamente nos ganhos. O custo para investir em um fundo imobiliário inclui principalmente a taxa de administração, que varia conforme o fundo e o tipo de gestão realizada. E essa taxa todos os fundos vão ter, seja ela pequena ou maior que a média. Ela pode vir em uma forma integral, arcando com todos os custos do fundo de uma só vez, ou então destrinchada em outras categorias, como taxa de gestão, taxa de consultoria e os custos de escrituração. A taxa de administração está geralmente associada ao administrador do fundo, ou seja, ao responsável pela parte financeira e pelas questões burocráticas que estão envolvidas no fundo. Mas a taxa do administrador é apenas uma das despesas de um fundo imobiliário. Além dela, também tem outros custos com a gestão, já que o gestor vai escolher os ativos que são investidos dentro de uma estratégia própria daquele fundo imobiliário. A decisão de comprar ou vender um ativo, assim como as movimentações do portfólio, são definidas pelo gestor. Sendo assim, a realização desse trabalho vai gerar custos ao fundo que serão repassados aos cotistas. Esses custos que envolvem o fundo imobiliário também podem depender do seu desempenho. Existem FIIs que apresentam uma taxa de performance, que a gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho. Mas resumidamente, o gestor terá um pagamento extra se conseguir atingir uma meta ali, que pode ser representada por um benchmark como CDI, IPCA ou o próprio IFIX. Enquanto a taxa de administração costuma variar entre 0,25% ao ano e 2% ao ano sobre o patrimônio líquido ou o valor de mercado, da carteira do fundo, a taxa de performance costuma ser de 20%, o que exceder a meta. Taxa de administração, o que é? A taxa de administração é um percentual do valor total investido pelos cotistas, voltada para arcar com os custos de administrador e do gestor do fundo. Um dos maiores benefícios de investir em um fundo é justamente contar com uma gestão profissional na escolha dos ativos e na gestão ali do fundo imobiliário em si. No entanto, assim como qualquer profissional em investimento, a gestão e a administração do fundo vai trazer custos ao investidor, já que o objetivo do mesmo é maximizar o retorno do cotista naquele investimento. E é importante destacar que essa taxa varia entre os fundos. Existem os que cobram um percentual para realizar uma gestão ativa do portfólio, o que demanda um trabalho maior, na busca aí por novas oportunidades, enfim. E tem outros com uma gestão passiva que cobram menos, a taxa é menor, como tu pode ver aí nessa tabela. A taxa de performance é um valor bônus, por assim dizer, que é pago à gestão do fundo quando ela cumpre uma determinada meta, como a gente falou, que pode ser até mesmo o próprio índice dos fundos imobiliários, o IFIX. Essa taxa é previamente prevista em contrato, sendo assim é conhecida pelos investidores do fundo antes de ser cobrada. A taxa de performance também é chamada de taxa de sucesso e ela pode estimular o gestor
a ter um melhor trabalho na construção da carteira e na escolha dos ativos do fundo. Quem escolhe se vai aderir à taxa de performance é o próprio fundo imobiliário, já que não é algo obrigatório como acontece com a taxa de administração, por exemplo. Depois de entender o que significa a taxa de performance, é importante saber quando ela é cobrada. Um fundo de investimento tem o propósito de reunir recursos de investidores para alocar em determinado grupo de ativos específicos, conforme a estratégia da gestão e administração daquele determinado fundo. Os investidores e a gestão de um fundo de investimento têm o comum interesse de que o mesmo tenha o melhor desempenho possível. Para analisar de uma forma mais aprofundada como tem sido o trabalho do gestor, a performance dos fundos costuma ser comparada a índices conhecidos no mercado financeiro que servem muitas vezes como metas a serem alcançadas. E quando o desempenho de um fundo de investimento consegue superar uma determinada meta, o gestor pode ter uma recompensa extra pelo seu trabalho. Esse valor pode ser representado por uma taxa de performance que também está presente em alguns fundos imobiliários. E como a gente falou, gira em torno ali dos 20% do que exceder essa meta aí que eles colocarem. Então vale a pena investir em fundos imobiliários mesmo com essas taxas todas? Uma coisa é certa, a taxa de administração sempre vai ter e ela varia ali de 0,2% a 2%, com aqueles fundos com uma gestão ativa cobrando mais e fundos com gestão passiva cobrando menos. E a realidade é que os fundos imobiliários representam uma forma muito prática e simples de investir no segmento imobiliário. Apesar de toda a praticidade que eles apresentam, existem investidores que ficam na dúvida se eles realmente valem a pena, considerando a taxa de administração e de performance. No caso, o fundo tem a taxa de performance também. É importante levar em conta que a taxa de administração é descontada dos rendimentos do fundo antes da distribuição dos dividendos. Sendo assim, o valor recebido pelos cotistas já é o valor líquido. Além disso, os FIIs são isentos do imposto de renda, né? Isso significa que o investidor não vai precisar pagar nenhuma taxa depois de receber os rendimentos do fundo. Os valores são totalmente descontados no fechamento dos resultados mensais do FII antes de definir qual será o valor pago aos cotistas em rendimentos. Sendo assim, mesmo com o pagamento da taxa de administração, o investimento em fundos imobiliários pode valer muito a pena, mas assim como qualquer outro tipo de ativo, é preciso escolher bem os fundos que vão fazer parte da tua carteira. Para isso, é necessário observar se a qualidade da gestão e a geração de resultados supera os custos que são envolvidos. Para entender se uma taxa de administração está cara ou barata, é preciso fazer uma comparação entre fundos parecidos. Nesse caso, pode-se incluir o tipo de gestão que é feita, o tamanho do fundo imobiliário, os ativos que ele investe e por aí vai. E é difícil comparar os fundos passivos de ativos, porque eles têm essa diferença na taxa de administração deles. Então, avaliar a média dos valores das taxas dentro de um determinado segmento pode ajudar o investidor a determinar se aquele fundo realmente está acima ou abaixo do preço. Assim, ele pode definir posteriormente se vale a pena ou não entrar naquele fundo imobiliário. Obrigado por me acompanhar até aqui. Até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever, deixar um like. Até a próxima.